Os alunos de Direito Noturno Unisul apresentam Vida e obra de Hans Kelsen. Vida. Obra. Curiosidades. Hans Kelsen foi um dos mais importantes juristas do século XX, pela influência que teve na teoria pura do direito, e é o principal representante da escola positivista do direito. Nasceu na cidade de Praga, República Tcheca, no dia 11 de outubro de 1881. Formou-se na Universidade de Direito em Viena. Por ser judeu, foi perseguido e teve que emigrar para os Estados Unidos e se converter para o catolicismo, pois o antissemitismo estava tomando conta da Universidade de Viena. Conseguiu uma bolsa de estudos e foi para Heidelberg, onde passou a se dedicar à elaboração do seu livro, Principais Problemas da Teoria Geral do Estado. Mas por problemas financeiros teve que voltar para Viena, antes de terminar sua obra. Casou-se com Margaret e teve 2 filhas. Tornou-se editor da Revista Austríaca de Direito Puro, onde permaneceu até a Primeira Guerra Mundial. Durante a guerra, Kelsen teve experiências na área militar, o que demonstra a influência da forma objetiva de escrita em suas obras. Foi nomeado professor efetivo na Faculdade de Direito na Universidade em Viena. Com a entrada da Constituição Austro-Alemã em 1920, consagrou-se internacionalmente e foi chamado para apresentar eventos pelo mundo. Em 1930, aceitou o convite da Universidade de Colônia e foi para a Alemanha, onde se tornou decano em 1932. No ano seguinte, foi acusado de ser marxista e judeu, tendo que fugir da Alemanha, perdendo a vaga na Universidade de Zurique. Recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade de Utrecht em 1933. Posteriormente, foi lecionado na Universidade de Praga, porém perdeu a nacionalidade austríaca, pois precisava tirar passaporte tcheco. Passou a ser escoltado, porque havia sofrido vários atentados. A obra que o consagrou foi publicada nessa época de perseguição, o livro Teoria Pura do Direito. Mudou-se para os Estados Unidos em 1940, foi conferencista na Faculdade de Direito em Harvard e trabalhou na Universidade da Califórnia como professor de ciência política. Recebeu a nacionalidade americana em 1945, viveu na cidade de Berkeley e exerceu o magistério em sua universidade. Faleceu no dia 19 de abril de 1973, na mesma cidade. Sofreu severas críticas com o fundo ideológico dos militantes da doutrina comunista. Enumerou 3 requisitos para validar a norma. Primeiro, competência da autoridade proponente da norma. Segundo, mínimo de eficácia. E terceiro, eficácia do ordenamento no qual a norma é componente. O pensamento de Kelsen não era unânime. Apesar disso, os princípios de seu raciocínio jurídico-científico prevaleceram até hoje e servem de base para muitas instituições jurídicas que sustentam o Estado democrático. Com o uso de uma linguagem precisa e lógica, tirou do conceito do direito a ideia de justiça. Uma de suas concepções teóricas mais impactantes e de maior alcance prático é a ideia de ordenamento jurídico, sendo como um conjunto hierarquizado de normas jurídicas estruturadas na forma de uma pirâmide abstrata, na qual subordina as demais normas jurídicas às inferiores. Possui uma visão monista do direito, com primazia do direito internacional sobre o nacional. A Constituição da Áustria de 1920 foi redigida sob sua inspiração, dentre outras inúmeras contribuições jurídicas. Curiosidade sobre Hans Kelsen. Era um jurista positivista. Publicou cerca de 400 livros e artigos. Além de produzir obras voltadas para o direito, Hans Kelsen produziu obras voltadas para a política, sociologia e religião. Teorizou que o jurista deve ser alheio a valores no que se refere à neutralidade, pois as observações que refletem as emoções podem contaminar uma norma jurídica. Separa e distingue direito e moral. Repele a existência de uma moral absoluta que, segundo ele, é incompreensível para o ser humano. Visou purificar o direito. Principal obra de Kelsen: Teoria Pura do Direito, 1934. A ousadia da teoria pura do direito de Hans Kelsen
desqualificando a importância do justnaturalismo como teoria válida para o direito e pretendendo dar caráter definitivo ao monismo jurídico estatal, fez dele o alvo preferido das teorias críticas no direito, inconformadas com os déficits éticos do pensamento jurídico, assim purificado e com consequente desinteresse dos juristas em realizar cientificamente um direito atrelado a critérios de legitimidade não apenas formais. Ocorre que, atuando no marco do paradigma positivista, não poderia ser diferente o projeto keynesiano, uma ciência das normas que atingisse seus objetivos epistemológicos de neutralidade e objetividade. Era preciso expulsar do ambiente científico os juízos de valor, aliás, como já havia feito as demais disciplinas científicas. O plano da teoria pura era, assim, atingir a autonomia disciplinar para a ciência jurídica. Outras obras, Problemas Fundamentais de Direito Público, 1911, Teoria Geral do Estado, 1925, Natureza e Sociedade, a Democracia, Direito Internacional, o Estado Soberano, Teoria Geral das Normas, entre outras. Die Verfassung nach der Befreiung Österreichs von der nationalsozialistischen Herrschaft wieder in Geltung gesetzt wurde. Gerne es beurteilen konnte, hat sich die österreichische Verfassung vortrefflich bewährt. Beweis dafür ist die Tatsache, dass diese Verfassung nach der Befreiung Österreichs von der nationalsozialistischen Herrschaft wieder in Geltung gesetzt wurde. Gerne es beurteilen konnte, hat sich die österreichische Verfassung vortrefflich bewährt. Beweis dafür ist die Tatsache, dass diese Verfassung nach der Befreiung Österreichs von der nationalsozialistischen Herrschaft wieder in Geltung gesetzt wurde. Beweis dafür ist die Tatsache, gerne es beurteilen konnte, hat sich die österreichische Verfassung vortrefflich bewährt. Beweis dafür ist die Tatsache, dass diese Verfassung nach der Befreiung Österreichs von der nationalsozialistischen Herrschaft wieder in Geltung gesetzt wurde. Gerne es beurteilen konnte, hat sich die österreichische Verfassung vortrefflich bewährt. Gerne es beurteilen konnte, hat sich die österreichische Verfassung vortrefflich bewährt. Beweis dafür ist die Tatsache, dass diese Verfassung nach der Befreiung Österreichs von der nationalsozialistischen Herrschaft wieder in Geltung gesetzt wurde. Gerne es beurteilen konnte, hat sich die österreichische Verfassung vortrefflich bewährt. Beweis dafür ist die Tatsache, dass diese Verfassung nach der Befreiung Österreichs von der nationalsozialistischen Herrschaft wieder in Geltung gesetzt wurde. Gerne es beurteilen konnte, hat sich die österreichische Verfassung gerne es beurteilen konnte, hat sich die österreichische Verfassung vortrefflich bewährt. Beweis dafür ist